Senhoras e senhores, muito bom dia e bem-vindos ao 9º Fórum Jurídico de Lisboa, neste ano com o tema Sistemas Políticos e Gestão de Crises. Antes de iniciarmos a programação, gostaríamos de lembrar que este encontro ocorre de forma presencial, com público restrito e é transmitido online pelo canal do IDP no YouTube. O 9º Fórum Jurídico de Lisboa é uma organização do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e da Fundação Getúlio Vargas, por meio do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas. Com a coordenação científica formada pelo excelentíssimo Sr. Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, pelo excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Presidente do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, coordenador científico do Centro de Investigação de Direito Público e consultor sénior do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal, e pelo excelentíssimo Sr. Luís Filipe Salomão, Ministro do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, professor da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas. Coordenação académica formada pelo excelentíssimo Sr. José Roberto Afonso, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, consultor técnico da Fundação Getúlio Vargas Europe, sócio fundador da Finance e vice-presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa. Pelo excelentíssimo Sr. Miguel Nogueira de Brito, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e investigador do Centro de Investigação de Direito Público. Também pelo excelentíssimo Sr. Sérgio António Ferreira Vítor, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e da Uninove. Pelo excelentíssimo Sr. Atala Correia, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Também pela excelentíssima Sra. Laura Schertel Mendes, professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Ainda pelo excelentíssimo Sr. Pedro Sanches, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pesquisador do Centro de Investigação de Direito Público. E pelo excelentíssimo Sr. João Paulo Bachur, coordenador do mestrado e doutorado académico em Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. O Fórum Jurídico de Lisboa ocorre anualmente com o intuito de debater grandes questões do direito no Estado contemporâneo e partir para o diálogo com o sistema jurídico português. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos e a participação das autoridades, dos juristas, de especialistas e de toda a comunidade académica neste evento. Iniciaremos neste momento a abertura do evento, convidando para compor a mesa a excelentíssima Senhora Paula Vaz Freire, diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidente do Grupo de Ciências Jurídico-Políticas, coordenador científico do Centro de Investigação de Direito Público e consultor sénior do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal, o excelentíssimo Sr. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal do Brasil, o excelentíssimo Sr. Artur Lira, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, o excelentíssimo Sr. Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal e professor do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento, e o excelentíssimo Sr. Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas e doutor em Economia pela Universidade de Princeton. E assim, para iniciar a mesa de abertura, a excelentíssima Senhora Paula Vaz Freire. Muito bom dia a todos.
Excelências, minhas senhoras e meus senhores, as minhas primeiras palavras de boas-vindas começam por dar nota da ausência do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, que por razões de Estado teve um compromisso fora de Portugal e, portanto, lamentavelmente não pôde estar presente nesta cerimónia de abertura. Em seguida, cumprimento com admiração o Sr. Professor Dr. Carlos Blanco de Moraes e, na sua pessoa, o Instituto de Direito de Ciências Jurídico-Políticas a que preside. Ao Professor Carlos Blanco de Moraes, a Faculdade muito tem a agradecer a iniciativa de realização destes encontros luso-brasileiros ao mais alto nível. Com efeito, pela sua mão, temos tido o privilégio de ter entre nós titulares das mais importantes instituições jurídicas e políticas do Brasil, académicos de renome e ilustres causídicos. Saúdo também a presença nesta mesa de abertura do Sr. Presidente do Senado Federal do Brasil, Dr. Rodrigo Pacheco, e do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Dr. Artur Lira. É uma grande honra tê-los aqui. Ao Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Professor Dr. Gilmar Mendes, dirijo-me enquanto amigo de longa data da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e saúdo a sua presença nesta casa. Um cumprimento também para o Sr. Presidente da Fundação Getúlio Vargas, Professor Dr. Carlos Simões Leal, dizendo que é um prazer recebê-lo. A alguns dos senhores dirijo-me também enquanto responsáveis pela coordenação científica deste evento e aproveito para saudar todos aqueles que integram as comissões de coordenação académica e de coordenação executiva do mesmo. Este 9º Fórum Jurídico de Lisboa não podia ter um tema mais atual ao tratar de sistemas políticos e gestão de crises. Vivemos, com efeito, uma crise de saúde pública sem precedentes pela sua dimensão e impacto num mundo tão globalizado e, por isso, tão interdependente. Uma crise social que adensa ou evidencia desigualdades, uma crise económica que está agora a começar a fazer-se sentir e cujas repercussões ainda desconhecemos. Perspectivar as respostas dos ordenamentos jurídicos e, em particular, da sua matriz de organização política, é, por isso, uma tarefa ambiciosa, mas muitíssimo necessária. E o painel de brilhantes oradores, que desde já saúdo também, saberá, ao longo destes 3 dias de conferências, partilhar importantes reflexões e contributos a respeito desta temática que importa seguir com atenção. Por isso mesmo, a minha intervenção fica por aqui. Não sem antes reiterar as boas-vindas a todos à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em nome da Faculdade e em meu nome pessoal, e afirmar a minha convicção de que o presente encontro será muitíssimo proveitoso. Muito obrigada e bom dia a todos. Ficamos honrados com a alocução de Vossa Excelência Diretora. Agora contaremos com a alocução do excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Blanco de Moraes. Bom dia a todos. Para mim é uma grata satisfação tê-los presentes e pessoalmente depois de um ano de interregno em que o último congresso, apesar de tudo e teimosamente, o fizemos online. Portanto, cumprimos sempre a nossa anualidade há cerca de 9 anos. Eu gostaria de saudar a senhora diretora da Faculdade de Direito de Lisboa, professora Paula Vaz Freire, o senhor Presidente da Câmara de Deputados, Dr. Artur Lira, o senhor Presidente do Senado, Dr. Rodrigo Pacheco, o Ministro Gilmar Mendes
e também o Presidente da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Carlos Simonsen. Nas suas pessoas, saúdo todos os colegas brasileiros que se encontram aqui presentes. A professora Paula Vaz Freire teve um papel particularmente difícil nestes últimos 2 anos. Conseguiu, numa altura em que a faculdade esteve virtualmente encerrada, manter as atividades letivas e também teve a coragem de reabrir quando era necessário reabrir, para que todos deixássemos de estar, digamos, num ambiente lunar e à distância, em que de facto acabámos por não conviver e no fundo, nem sequer reconhecer às vezes os alunos que tínhamos que dar aulas, enfim, contactávamos por aulas em Zoom. Eu gostaria de, muito brevemente, fazer uma menção muito especial aos parceiros da Faculdade de Direito de Lisboa e do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas nestes 9 eventos. O Ministro Gilmar Mendes, que é um velho amigo de longa data, é alguém que é amigo da Faculdade de Direito de Lisboa e que nos dá frequentemente aulas de mestrado a convite quando aqui se encontra e, Ministro, é um pouco devido também à sua resiliência que nós temos feito ininterruptamente todos estes encontros, mesmo no ano passado, que foi o ano mais complicado. Tínhamos marcado um encontro presencial e fizemos, apesar de tudo, o encontro online. E, portanto, é para mim uma grata satisfação que esteja aqui mais uma vez connosco. Também a parceria da Getúlio Vargas não pode deixar de ser referida. Enfim, o Dr. Sidney Gonzalez tem sido aqui uma figura absolutamente central nesta parceria, mas diria que a nossa parceria não se resume efetivamente apenas a estes encontros. A nossa parceria está na área da pesquisa e, nomeadamente, temos vários livros que estão no âmbito do projeto Governance 4.0 e, efetivamente, nós estamos na iminência de publicar, porque já está praticamente concluído, um enorme livro editado pela Springer, em inglês, sobre a regulação do ciberespaço e de liberdade de expressão, que, eventualmente, até lançaremos no próximo ano na Alemanha. Outros livros se irão seguir, inclusivamente outras obras coletivas, e eu faço aqui um apelo a todos os oradores que, enfim, falarem sobre o tema que tem a ver com a crise sanitária e medidas excepcionais, para guardarem, digamos, as suas intervenções e as converterem, inclusivamente, em artigos de 15 a 20 páginas, para nós podermos publicar no próximo ano também um livro de pesquisa sobre a matéria. E, portanto, sem mais, eu diria que esta cooperação tem sido frutuosa. Este é o maior evento luso-brasileiro na esfera do direito que se realiza precisamente na última década. Tem uma sequência relativamente a outros eventos que ocorriam nesta faculdade sob a égide do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, decano dos constitucionalistas brasileiros, meu mestre e aqui presente, e eu desejaria, enfim, que toda esta nossa iniciativa conjunta prosseguisse com o êxito que tem tido. E ficarei por aqui e saúdo a todos os presentes uma vez mais. Obrigado. Agradecemos muito, professora, a relevante alocução. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de saudar de maneira muito especial a senhora Paula Vaz Freire, diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, igualmente o professor Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A ambos agradeço a forma carinhosa com que recebem esta comitiva do Brasil na Universidade de Lisboa. Cumprimento o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, e na sua pessoa todos os parlamentares, deputados federais que tomam parte deste evento. Também cumprimento de maneira especial, agradecendo penhoradamente o convite que me foi formulado, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e também o senhor Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas, todas as senhoras, todos os senhores. Quero dizer que é motivo de grande honra
pessoal para mim, mas também em nome do Congresso Nacional, a honra do Parlamento Brasileiro de participar deste evento substancial de importantes reflexões, iniciativas, ações, sobretudo no momento pós-pandemia. Uma oportunidade singular e que todos nós já esperávamos muito pela união e pela reunião das inteligências, das experiências, numa faculdade de Direito, tratando de ciências jurídicas, mas também falando de política útil para Portugal e útil para o Brasil no momento de pós-pandemia. Diversos temas aqui tratados neste evento e que merecem todo o nosso destaque. Certamente deles virão inúmeras iniciativas importantes para ambos os países, tais como as restrições aos direitos fundamentais na crise sanitária, uma visão comparada, a responsabilidade civil do Estado no âmbito das medidas de exceção sanitárias, a governabilidade e a recuperação econômica do Brasil, modelos de semipresidencialismo em direito comparado, uma discussão muito atual, inclusive no Brasil, limites orçamentários em estado de crise sanitária, enfim, inúmeros palestrantes, expositores que debaterão temas essenciais para o aprimoramento jurídico e para a evolução política e social das nossas nações. É muito bom que isso aconteça e fico muito honrado de promover esta palestra inaugural dentro de instantes, justamente para falarmos de todos esses temas, algo que é central, que é a participação do Congresso Nacional no enfrentamento dessa crise sanitária, sobretudo e prioritariamente pautado em algo que nos é muito caro, tanto para Portugal quanto para o Brasil, que é o Estado de Direito e a democracia nos nossos países. Enfim, eu quero, em nome do Congresso Nacional, em especial em nome do Senado da República e dos senadores aqui presentes, e vejo aqui nosso ex-presidente do Senado Federal e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa atualmente, senador Davi Alcolumbre, em nome de todos nós, agradecer penhoradamente a oportunidade de tomarmos parte desse importante evento, como disse o professor Blanco de Moraes, o maior evento jurídico Brasil-Portugal existente, nessa sua 9ª edição, muito prestigiado, sobretudo pela presença especial de todos os senhores e de todas as senhoras que aqui estão hoje. Muito obrigado. Senhor Presidente, muito obrigado pela alocução preferida. Neste momento acompanharemos o excelentíssimo Senhor Artur Lira. Senhor Presidente do Senado, Senador Rodrigo Pacheco, Senhor Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, doutora Paula Vaz Freire, diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutor Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático desta faculdade, senhor Carlos Ivan Simons Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas, demais autoridades, minhas senhoras, meus senhores, senhoras e senhores ministros do STJ, que também aqui se fazem presentes, digníssima procuradora que representa o Procurador-Geral da República do Brasil, demais senadores, deputados, autoridades do mundo jurídico, advogados, a todos que se fazem aqui presentes com muita satisfação. Aceitei o convite feito pelo ministro Gilmar Mendes, pelo ministro Luiz Felipe Salomão e pelo professor Carlos Blanco, para participar do 9º Fórum Jurídico de Lisboa. Ano após ano, o evento contribui para a discussão aprofundada de temas fundamentais para a comunidade luso-brasileira. Nesta linha, noto que abundam no programa atual da atual edição debates da mais aguda atualidade, como são as questões sobre restrição aos direitos fundamentais no contexto da crise sanitária, a governabilidade e a recuperação econômica no Brasil, a liberdade de expressão na esfera pública digitalizada, para mencionar, como fez o nosso presidente, apenas alguns. Creio que é também muito feliz e oportuna a escolha de um tema que, para mim, é muito normal e cotidiano, que
que é Sistemas Políticos e Gestão de Crises, para articular os diversos painéis e mesas diretoras redondas neste ano. Em nossos dias, a crise que deveria ser exceção parece ter se transformado no padrão da realidade com que os sistemas políticos devem lidar no cotidiano. Crise econômica financeira, para citar algumas de 2008 e 2009, mudanças climáticas, problemas da pandemia do Covid-19, todas essas com ramificações nas mais variadas áreas da vida humana e, portanto, com impacto significativo sobre o mundo político. Isso lança desafios fundamentais e muitas vezes inéditos aos autores políticos e aos operadores jurídicos. Por exemplo, como formar, recompor e consolidar consensos, base das sociedades democráticas neste ambiente de quase permanente instabilidade que geram as crises contemporâneas. Não tenho dúvidas que nos próximos 3 dias deste fórum nos oferecerão pistas ou respostas para responder a estas e muitas outras indicações. Nestas breves palavras de abertura, gostaria de ressaltar em particular o interesse para o sistema político brasileiro das discussões previstas sobre o sistema do tema do semipresidencialismo. Há muito se sabe no Brasil das dificuldades e dos custos políticos de se governar em um sistema que combina presidencialismo forte, federalismo, bicameralismo, representação proporcional e o nosso pior problema, o multipartidarismo. Apesar das dificuldades, presenciamos momentos importantes de cooperação e estabilidade entre o Executivo e o Legislativo, no âmbito do que se convencionou chamar, no Brasil, presidencialismo de coalizão. Entretanto, a história tem nos ensinado a duras penas que esse arranjo não se tem mostrado à altura dos desafios que o Brasil enfrenta. Peço perdão, mas vou usar um pouco do tempo dos que me antecederam. O Estado democrático que gera mais prosperidade e bem-estar para o conjunto da nossa população. Passadas mais de 3 décadas da vigência da nossa Carta Magna, da Constituição de 88, talvez essa seja a hora, ministro Gilmar, de mobilizarmos as forças políticas, presidente Rodrigo Pacheco, e sociais do país para uma discussão mais ampla e transparente sobre o futuro do nosso sistema político. Não por outra razão, há muito se discute no Congresso Nacional reformas e alternativas institucionais para aperfeiçoar o nosso regime político. Sabemos que não há unanimidade sobre possíveis alternativas, mas certamente o sistema semipresidencialista sobressai entre aquelas que podem articular de forma mais virtuosa e eficiente a nossa experiência histórica e as nossas necessidades institucionais. Considerando a tradição política brasileira, é provável que a principal vantagem do sistema semipresidencialista seja a preservação da eleição do presidente da República por sufrágio universal e a atribuição de poderes significativos em suas mãos, como o veto a leis parlamentares, o controle da constitucionalidade de normas, a nomeação do primeiro-ministro, do alto comando militar e de outros cargos políticos relevantes, e as faculdades de dissolução do parlamento e a demissão do governo. Em complemento, o semipresidencialismo também significaria o devido reconhecimento de uma realidade fundada na Constituição de 88, que seja o fortalecimento institucional do parlamento, como órgão de fiscalização e de sustentação do funcionamento regular do governo. A previsão de uma dupla responsabilidade do governo ou de uma responsabilidade compartilhada do governo, que responderia tanto ao presidente da República quanto ao parlamento, pode ser a engrenagem institucional que tanto nos faz falta nos momentos de crises políticas mais agudas. Essas são apenas algumas impressões ou provocações preliminares sobre a alternativa semipresidencialista, que certamente será mais bem debatida neste fórum, com gabaritados especialistas brasileiros e portugueses, e, quem sabe, futuramente no Congresso Nacional Brasileiro. Encerro minha participação parabenizando a Faculdade de Direito de Lisboa, o IDP e a FGV pela escolha do tema deste fórum
e pela diversidade e qualificação dos especialistas convidados. Desejo a todos os presentes um proveitoso debate e espero que todas essas reflexões possam nos ajudar a aperfeiçoar ainda mais as nossas instituições democráticas. Muito obrigado. Obrigado pelas excelentes reflexões. Contaremos agora com as palavras do excelentíssimo Sr. Gilmar Ferreira Mendes. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar os integrantes da mesa, a partir da doutora professora Paula Vaz Ferreira, que nos recebe com tanta cordialidade na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, cumprimentar o professor Carlos Blanco de Moraes, cumprimentar os eminentes presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, cumprimentar o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen, cumprimentar a todos os senhores que aqui se fazem presentes e que acolheram o convite para participar deste 9º encontro, deste 9º Fórum de Lisboa, que nós já realizamos desde 2012, 2013, que tivemos, como já foi dito, uma interrupção no ano passado e que apostamos que poderíamos fazer ainda num momento de incerteza neste ano, considerando, como sabem, as dificuldades dos indicadores sanitários. Felizmente, logrou-se fazer, como desejávamos, a versão presencial deste encontro, que, por uma série de coincidências, se tornou o maior dos encontros que nós já logramos realizar, não só pela presença tão expressiva de participantes, como também pelos painéis paralelos que estaremos realizando durante o evento, tratando de uma série de subtemas com diversos especialistas. E como já foi observado pelo professor Blanco de Moraes, certamente o produto dessas reflexões deverá ser publicado em obras de pesquisa. Não preciso dizer da satisfação que nós todos que participamos desse desafio temos. De alguma forma, isso marca pelo menos uma parcial superação do quadro de pandemia que mudou ao longo desses 2 anos a vida do planeta e, inclusive, a nossa forma de relacionar. Certamente é um sinal extremamente auspicioso poder voltar a pensar nos encontros presenciais, nos debates tão frutíferos que tivemos ao longo desses anos. Acabo de ouvir a fala do presidente da Câmara dos Deputados. Devo dizer, presidente Arthur Lira, que nós discutimos já há algum tempo na Universidade de Lisboa a temática do semipresidencialismo, ou da exaustão do nosso modelo de presidencialismo de coalizão. Foi aqui, nesta tribuna, que o presidente Fernando Henrique Cardoso, talvez faça 3 ou 4 anos, fez uma exposição extremamente cuidadosa sobre as virtudes, as virtualidades e as mazelas do nosso sistema político. E chamou a atenção para a
estabilidade institucional que o Brasil logrou nesses 30 anos, 30 e poucos anos, de Constituição de 88. Mas chamava atenção também para a instabilidade política que estava com ela consorciada, chamando atenção para o fato de que, dos 4 presidentes então eleitos, 2 somente haviam concluído o mandato, ele e o presidente Lula, e que 2 tinham tido seus mandatos interrompidos pelo impeachment. Isto era um sinal de que nós precisávamos discutir o sistema político. E me marcou também muitíssimo naquele momento, isto nós tivemos um debate final, a abordagem feita a propósito do funcionamento do sistema político e da participação do Congresso Nacional, uma consideração feita por alguém que também hoje está aqui entre nós, deputado Arlindo Quinalha, com a experiência colhida como líder de bancada, líder de governo e como também presidente da Câmara dos Deputados, quando ele dizia que os presidentes sobreviventes tinham uma noção da importância do Congresso Nacional e de como com ele relacionar-se. Em suma, já só para fazer um registro de que há algum tempo o Fórum de Lisboa se dedica a essas questões. Mas certamente vamos ter debates profícuos sobre essa temática. Gostaria ainda, antes de encerrar, registrar que o Fórum de Lisboa foi precedido de 2 importantes iniciativas ocorridas também em Lisboa a partir da atividade criativa do Congresso Nacional, especialmente das Comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado. Tivemos, na quinta-feira passada, um seminário tratando da CPLP e da participação do Brasil na CPLP, coordenada e iniciada pelo deputado Aécio Neves. E na sexta-feira passada tivemos um seminário tratando de uma questão que é extremamente importante para o Brasil de hoje. Todos que dialogam no exterior sabem da importância dessa temática, coordenada pela senadora Cátia Abreu, a propósito do tema economia e meio ambiente, tendo como pano de fundo a Amazônia. Eu até dizia, professor Blanco, que acabamos por realizar, tendo como centro o Fórum de Lisboa, quase que uma semana do Brasil em Portugal. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos e que tenhamos um bom congresso. Senhor Ministro, muito obrigado pela sua intervenção. Encerramos este riquíssimo painel de abertura com a alocução do excelentíssimo Sr. Carlos Ivan Simpson Leal. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Paula Vaz Freire, ao professor Carlos Blanco de Moraes, ao presidente do Senado Federal do Brasil, Dr. Rodrigo Pacheco, ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ao ilustríssimo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e os demais presentes. Eu vindo aqui hoje, eu fico muito contente porque esse é o primeiro evento presencial em quase 2 anos, um ano desde março de 2020, no qual eu estou presente. E, embora eu não tenha feito confinamento, é muito triste você ficar indo nos lugares e não ter ninguém. E durante esse tempo todo eu ia nos prédios da Fundação no Brasil e
tirando uns pouquíssimos funcionários, eu não via ninguém. Via todo mundo por vídeo, que é um pouquinho diferente. Eu espero que todos estejam tendo mais ou menos a mesma sensação aqui. Mas, de fato, o mundo que nós deixamos em março no meu caso, 13 de março de 2020, é muito diferente, embora as pessoas, aquelas que sobreviveram, sejam as mesmas, as salas, os prédios, os imóveis sejam os mesmos, os arranjos tenham se modificado muito poucos. Embora você tenha toda uma semelhança, de fato, você modificou muita coisa e você está entrando num momento extremamente difícil. Ficou claro que, quando defrontada com escolhas de Sofia, democracias têm muita dificuldade. Então, em bom português, o que foi o confinamento? Foi uma escolha entre reduzir o número de mortes pela doença no curtíssimo prazo e, obviamente, causar uma crise econômica em consequência, a qual, evidentemente, também custa vidas. Ninguém diz isso, ninguém gosta de dizer, mas é uma escolha entre mortes a curtíssimo prazo e outras mortes que não serão tão claras para todo mundo. Não estou fazendo um juízo de valor, estou apenas dizendo que esse foi o movimento inicial. E países federalistas como o Brasil, que tem o seu federalismo copiado dos Estados Unidos, como os Estados Unidos também, tiveram uma certa dificuldade para lidar com o problema por causa da sua estrutura de governança. Quem é que tem a atribuição de fazer o quê? Países parlamentaristas, onde a administração está mais próximo, o executivo está mais próximo do local, não há tanta divisão, não há o problema de União versus Estados versus municípios, tiveram um pouco mais de facilidade, mas não tão mais de facilidade. Países asiáticos que têm uma cultura de vida baseada não no livre-arbítrio, mas em Lao Tse, tiveram uma reação melhor e assim por diante. Você começa a observar que essas escolhas de Sofia, que nos são impostas às vezes pela natureza, sem controle nenhum de nenhum ser humano, elas também têm no seu desenvolvimento uma forte componente da governança que você tem para poder reagir a elas. Então, isso posto, eu queria dizer que nós temos um desafio brutal e manifestar minha alegria de estar aqui hoje, porque qual é o nosso desafio? Brasil. Como todo mundo, nós estamos sofrendo o choque da pandemia. Mas o choque da pandemia está sendo magnificado por uma coisa que pouca gente está falando, que é o fenômeno da digitalização. Tem muitos advogados aqui presentes, tem muitas pessoas de várias áreas que militam também na área empresarial e já devem ter pensado, eu não preciso mais de tanta gente. Eu posso fazer com menos gente. Eu não preciso ter tanto escritório. Eu posso ter menos escritório. Ou seja, você compacta para cima as estruturas de comando das empresas e, obviamente, o pessoal de menor treinamento, ou treinamento médio, a classe média e média baixa, vão sofrer com aumento de desemprego estrutural. Então, eu vou resolver fazendo uma política keynesiana qualquer. Bom, mas durante a pandemia você já teve que arrebentar as contas públicas ao redor do mundo? Como é que você faz agora? Você vai continuar expandindo monetariamente e vai continuar imprimindo dinheiro para poder tentar resolver esse problema? Ou será que em algum ponto você tem uma aceleração da inflação que piora ainda mais a situação do meio para baixo, ou de 2/3 para baixo? Essas perguntas
vão nos fazer sair de uma escolha de Sofia para uma outra escolha de Sofia. A não ser que nós tenhamos a capacidade de renegociar internamente. No caso do Brasil, nós temos, nessa necessidade de renegociação interna, que buscar alavancagem, a possibilidade de poder alavancar. E para poder alavancar, o fundamental é a questão do nosso processo orçamentário. Então, isso daí, tenho certeza, vai ser discutido mais tarde. Eu acho que nós estamos num momento intelectualmente muito interessante, mas não é só intelectual, não. Ele é extremamente desafiador. Nós temos que resolver nosso problema de discussão interno, porque mesmo que houvesse uma total vontade de harmonia, a transição do modelo que nós temos para o modelo que é necessário é absolutamente não trivial e difícil. Então, eu queria agradecer aos mentores, o ministro Gilmar Mendes, o idealizador desse seminário, a oportunidade de estar aqui presente com a Fundação. Há muitos anos nós participamos desses seminários, mas eu acho que este ano, é especialmente importante por causa do momento que se criou. Não dá mais para discutir ao redor de pequenos interesses, tem que se olhar o grande interesse nacional, e o grande interesse nacional é como é que nós vamos recuperar a capacidade de ter previsibilidade. Se nós não tivermos previsibilidade, nós não vamos conseguir alavancar. E para ter previsibilidade, é preciso que o processo orçamentário, olhado dentro do escopo, de que é um conjunto de planos de negócio, as políticas públicas, e também um conjunto de números, que esse escopo tenha sentido para o projeto de desenvolvimento socioeconômico nacional. Muito obrigado. Agradecemos ao Presidente pela excelente intervenção, assim como a todos os participantes desta mesa de abertura do 9º Fórum Jurídico de Lisboa. Antes de avançarmos, permitam-me assinalar a presença nesta ilustre plateia do Sr. Embaixador do Brasil, Carlos Alberto Simas. Uma salva de palmas.